Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Nós começamos segunda-feira passada, retomamos o tempo comum durante o ano, com a 7ª semana. Nesse domingo, nós estaremos no 8º domingo, tempo comum, mas nós celebramos uma das festas solenes do tempo comum, que acontece logo depois do tempo pascal, que é o domingo da Santíssima Trindade, a revelação de Deus uno e trino, um grande mistério e uma bela revelação. Então, após terminado o tempo da Páscoa, nós temos várias festas que vêm para celebrarmos com muita solenidade, como a Santíssima Trindade esse domingo, nós teremos também Corpus Christi, enfim, algumas festas que vão sendo celebradas no tempo comum, após termos concluído solenemente domingo passado com Pentecostes. E, sem dúvida, caríssimos irmãos e irmãs, nós praticamente chegamos ao centro do ano litúrgico, ao meio do ano litúrgico, e a grande revelação. Sabemos, depois de termos celebrado o mistério da encarnação, Deus que se faz homem, vem morar no meio de nós, em Jesus Cristo, que nasce no meio de nós, o Deus conosco. Pois temos celebrado o grande mistério da redenção, a morte e ressurreição do Senhor. A igreja nos faz celebrar agora, depois de passadas as festas, de Páscoa, de Pentecostes, o grande mistério da revelação de si mesmo. Quem é Deus? Quem é esse Deus que sempre existiu antes que as coisas existissem? Quem é esse Deus que está acima de todas as coisas e está além de todas as coisas? Que tudo criou por amor e que fez com que as coisas se criassem, dando toda uma caminhada de as pessoas caminharem no Senhor, e se revelou em seu Filho Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, veio morar no meio de nós e nos deu o Espírito Santo que nos conduz em nossa vida. Quem é esse Deus que é razão da nossa vida, a quem nós buscamos, a quem nós anunciamos e que realmente nós esperamos um dia viver eternamente junto dele? Vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Cristo é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Portanto, é Cristo o caminho que nos conduz à vida da Trindade. Ele que nos revela a Trindade também. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai enviaremos o Espírito Santo. Portanto, meus irmãos e irmãs, é um grande mistério que não cabe em nossa cabeça. O homem jamais chegaria a essa conclusão lógica, humana, de um só Deus em três pessoas, a não ser na próprio Deus se revelando a nós, Ele se revelando quem Ele é. E através do Antigo e Novo Testamento, pouco a pouco foi assim sendo revelado. Um Deus uno, um só Deus, em três pessoas. É a revelação que nós acolhemos, que nós aceitamos, acreditamos, e aos poucos entendemos um pouco disso tudo, mas é muito maior do que nós. Porque se nós abarcássemos todo o mistério da Trindade, nós seríamos maiores do que Deus. Nós conseguimos aproximar, acolher, não há dúvida que esse mistério da Santíssima Trindade, um só Deus, em três pessoas, é muito maior que nós possamos caber em nossa cabeça, como já naquela célebre comparação, história de Santo Agostinho, aparece. É mais fácil caber todo o oceano no buraquinho que fez aquela criança na praia do que você compreender todo o mistério da Santíssima Trindade. É um grande mistério. Se nós, meus irmãos, não conseguimos sequer compreender a existência do cosmos, como surge, até onde vai os limites do cosmos onde nós estamos, quanto mais podemos compreender e abarcar todo o mistério de Deus. Mas Ele quis se revelar e mostrar-se a nós como um só Deus em três pessoas. E ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, sabemos que nós somos criados essa imagem e semelhança de um Deus unitrino. Deve em toda a nossa necessidade também, nossa busca de caminharmos em comunhão, em unidade,
em fraternidade, em comunidade, porque fomos criados assim, à imagem de um Deus unitrino. Fomos chamados justamente a viver não só a liberdade, mas também essa comunhão, essa unidade entre nós. Mistérios que nos fazem refletir, pensar, mas principalmente viver uma vida de disponibilidade, de abertura, esse grande dom, essa grande graça. Uma revelação que acontece e que vai paulatinamente sendo esclarecida no Antigo e Novo Testamento e que na plenitude Jesus Cristo se revela e nos revela nas suas palavras essa grande notícia de um Deus que nos criou, de um Deus que está presente em nossa vida e nossa história. É um só Deus em três pessoas e que nós, nossa vida, somos chamados a acolhê-lo em nossa existência hoje, em Jesus Cristo, pela ação do Espírito Santo, a viver cada vez mais como templos de Deus e sabendo que um dia que nossos olhos se abrirem para a eternidade e se fecharem para esse mundo, nós iremos encontrar essa presença de Deus em nossa vida, para a casa do Pai, de onde nós viemos e para onde nós voltamos. Portanto, um grande mistério celebramos esse final de semana, que é um pouco o centro da revelação. Deus se revela a nós. Eu sou o que sou, no Antigo Testamento. Ou Deus é amor, no Novo Testamento. E Deus é um só em três pessoas, um grande mistério que Cristo nos revela para nós. E isso está muito claro no Evangelho desse domingo. O Evangelho desse domingo, meus irmãos e irmãs, de Mateus 28, 16 a 20, lembra isso para nós. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada, no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. E eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Deus nos envia para anunciar o Evangelho, para levar as pessoas a uma nova vida, a encontrar-se com Deus e entrando nessa comunhão com Deus, sendo batizados em nome da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é bastante explícito na palavra de Jesus, em nome de quem nós somos batizados, a quem nós anunciamos, e esse Deus unitrino. Nós vemos esse único Deus, é a comunhão de Pai, Filho e Espírito Santo, uma comunhão perfeitíssima, e que nós somos chamados a viver cada vez mais dessa busca de estar com Ele, para um dia contemplar também e viver essa perfeição do Senhor, que é infinita, é eterna, que nós jamais nos saciaremos, porque mesmo essa vida em Deus vai ser sempre uma novidade para nós, que toda a eternidade. E nossos olhos não viram, mas a nossa fé nos faz chegar e acreditar naquilo que Jesus Cristo nos ensina e nos fala, para que nós possamos viver com Ele na vida em Deus e viver essa vida no Senhor. E assim somos criados para se buscarmos dessa maneira viver. Ainda mais, meus irmãos e irmãs, na leitura segunda, a carta de São Paulo aos Romanos, segunda leitura desse domingo da Santíssima Trindade, fala que todos aqueles que deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, não é apenas uma questão dogmática e é uma questão apenas de uma conclusão da revelação. Deus é um só em três pessoas. Mas fala aqui a carta de São Paulo aos Romanos, que se nós nos deixamos conduzir pelo Espírito Santo, nós somos filhos de Deus. Temos relacionamento de filiação, de filhos para com o Pai. Então, algo que não é apenas uma questão intelectual, acadêmica, mas é afetiva.
somos filhos no Filho. Somos filhos de Deus, uma vez que somos conduzidos pelo Espírito Santo. Diz ainda a leitura da carta de Paulo aos Romanos: vós não recebeste um espírito de escravos para recairdes no medo, mas recebeste um espírito de filhos adotivos. Somos filhos no Filho, do qual todos nós clamamos Abá, o Pai. A grande novidade cristã diante da revelação do Deus único do Antigo Testamento é que, além de se revelar a Trindade, também se revela Pai, Abá, Pai. Justamente aquilo que justamente no Antigo Testamento tem a dificuldade de falar do nome de Deus, não nem utiliza, nós no Novo Testamento chamamos a Deus de Pai, de Papai. Essa presença e essa comunhão com o Senhor. E fala ainda a carta de Paulo aos Romanos, que o próprio Espírito se une ao nosso Espírito para nos atestar que somos filhos de Deus, nos atesta que somos filhos de Deus. E diz a consequência disso: se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, que nós somos irmãos em Cristo. Se realmente sofremos com Ele, para sermos também glorificados com Ele. Caminhando com Cristo e acolhendo o sentido da cruz, chegaremos também à glória com o Senhor. Uma palavra muito bonita daqui da carta de São Paulo aos Romanos, nessa reflexão de Paulo sobre essa nossa filiação, sermos filhos de Deus e podemos ter a Deus como Pai. E a leitura primeira, do Deuteronômio, que fala dessa presença de Deus na história do povo, uma presença próxima. Interroga os tempos antigos que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, e investiga de um extremo ao outro dos céus se houve jamais um acontecimento tão grande ou se ouviu algo semelhante. Existe, porventura, algum povo que tenha ouvido a voz de Deus, falando-lhe no meio do fogo, como tu ouviste, e tenha permanecido vivo? Ou terá jamais algum Deus vindo escolher para si um povo entre as nações, por meio de provações, de sinais e prodígios, por meio de combates com mão forte e braço estendido, e por meio de grandes terrores, como foi tudo que o Senhor por ti, vosso Deus, fez no Egito, diante dos próprios olhos? Portanto, um Deus próximo que atua na história. Isso que o Deuteronômio deixa bem claro para nós, e que nós, no Novo Testamento, sabemos que o próprio mistério da encarnação chegou ao ápice, com esse Deus que atua na história, veio morar no meio de nós e entregou a vida por nós para que nós tivéssemos a vida e a vida em plenitude. O que pede o Deuteronômio, no final da leitura primeira desse domingo da Santíssima Trindade, reconhece, pois, e grava em teu coração que o Senhor é o Deus lá em cima no céu e cá embaixo na terra. Um Deus que está presente na eternidade e no meio da nossa vida. Que não há outro além dele. Guarda suas leis e seus mandamentos. Ele nos criou e sabe o que é melhor para nós. Guarda suas leis e seus mandamentos que hoje te prescrevo, para que sejas feliz, tu e teus filhos depois de ti, e vivas longos dias sobre a terra, que o Senhor teu Deus te vai dar para sempre. Obedecer à voz do Senhor, a sua palavra, andar pelos seus caminhos, nos fará felizes realmente, bem-aventurados. Não será talvez esse grande problema da humanidade, ter se esquecido da voz de Deus, viver em comunhão uns com os outros, de ouvir realmente essa vida de filiação divina, e por isso mesmo temos tantos problemas de divisão, de violência, de guerras entre nós, por termos fechado os ouvidos à voz de Deus. A palavra de Deus desse domingo, solenidade da Santíssima Trindade, nos faz pensar que assim fomos criados, assim é a nossa procura de vivermos essa comunhão, ao mesmo tempo um Deus que é próximo de nós, e tão próximo que se encarnou o Verbo e veio morar no meio de nós, está vivo, ressuscitado, para que nós possamos ter a Deus como Pai
e a caminharmos nesse mundo como filhos. Que Deus abençoe, proteja e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.